através do Instagram, através também da nossa rede SDP TV, para todo mundo, através 93 FM, Instagram do programa Conhecer e rede SDP TV. São as formas de transmissão do programa Conhecer. E a gente já inicia mandando aquele abraço à nossa valorosa Jonélia, lá na Fazenda Espuma, todo o pessoal lá da Fazenda Espuma, todos os seus familiares. Um abraço também ao nosso amigo e irmão Luiz Fernando, grande abraço. Pessoal da Sucar Conservas aí, grande abraço, vocês que estão aí nos acompanhando através do Instagram. A gente manda aquele abraço, vocês que estão entrando aí através do Instagram. Luiz Fernando, Oliveira Galvão, enfim, essas pessoas que logo cedo já estão nos escutando. As pessoas lá, eu quero fazer um destaque, o pessoal lá da cidade de Araçás, para ser mais exato, o pessoal da Floresta também, o pessoal lá da área da Petrobras, que está sempre me encontra, às vezes no meio da semana, e diz que sempre está escutando aqui o programa Conhecer, pelo conteúdo que o programa traz. Mas aqui eu faço um destaque aos nossos colaboradores. Um abração ao pessoal da Rencan Corretora de Seguros. Você querendo fazer o seguro do seu carro, consórcio, plano de saúde, seguro de vida, seguro empresarial, você pode procurar os nossos amigos Sérgio, Vinícius e Adalberto Neto, lá na Rencan Corretora de Seguros. Um grande abraço também à nossa colaboradora, a deputada Ludmila Ficina. Um grande abraço mesmo, minha irmã. Parabéns pela sua atuação aí junto à comunidade baiana, sempre ao lado das causas do bem, com trabalho, coragem e compromisso. Ela segue sempre fortalecendo iniciativas que transformam vidas e promovem o conhecimento e a espiritualidade. Uma presença que inspira e apoia a nossa gente. Eu gostaria de falar aqui, gente, Ludmila Oficina, como qualquer outro ser humano, tem problemas, como eu tenho problema, como você que nos escuta tem problema, mas Ludmila, ela tem um diferencial. Ela traz sempre o sorriso no rosto e traz o contagiar as pessoas com esse sorriso. Eu acho que é uma forma de você fazer com que as pessoas se sintam valorizadas e sintam, inclusive, que a vida, apesar de ser constituída de obstáculos, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente não pode se entregar às dificuldades, às tristezas. Tudo é passageiro, como dizia Chico Xavier. Então, que sejamos alegres, sorridentes, na medida sempre das nossas possibilidades, mas não deixemos cair essa possibilidade de contágio das pessoas. Seguindo aqui também na nossa clínica Rebeca Rabelo, mando um abraço aqui para a Rebeca e para o meu amigo Danilo. Clínica Rebeca Rabelo, a sua beleza sempre será valorizada. A sua melhor versão é a nossa missão. Harmonização facial, preservando a naturalidade, destacando sua beleza. Grande abraço também ao nosso amigo Radiovaldo Costa, que está sempre trazendo aí propostas também, assim como Ludmila Ficina, e que está sempre também apoiando as boas causas para o bem-estar da comunidade. E aqui ele sempre está junto com o programa Conhecer. O programa Conhecer, na sua proposta também, é o bem-estar da humanidade. Obrigado, Radiovaldo Costa, pelo apoio ao programa Conhecer. Agora, pessoal, se você quer montar, se você quer construir, se você quer reformar, né, você vai lá no Cimentão, materiais de construção, aqui na nossa cidade de Alagoinhas, e fica ali na rua Doutor João Dantas, na Santa Terezinha. E a gente agradece aqui esses dois amigos, valorosos amigos, nosso amigo Alain e a nossa amiga Sandra, que colaboram também com o programa Conhecer. E por último, aqui, que já está aqui no ar através está no WhatsApp aqui, está ouvindo também, está dizendo aqui, na 93, a nossa grande apoiadora, Darcília Santana, que acredita na proposta espírita. Darcília Santana
também conhecida como minha mãe. E nós temos aqui um colaborador oculto que ele pede que não seja divulgado o nome dele, e a gente respeita a decisão, mas sobretudo agradece o seu apoio. Ouviram essas horas aqui? Estou tomando uma água. E você que nos escuta, dá uma lida sobre fluidificação da água. Alguém sabe o que é fluidificação da água? Entra lá, fluidificação da água na visão espírita. O espiritismo tira do campo dogmático e traz para o campo da ciência espírita, ou seja, uma nova ciência, as explicações de como e por que ocorre a fluidificação da água. Porque fluidos são inseridos, além das substâncias que já existem na água. Por que são inseridos? Como são inseridos? Como é possível isso? Qual a função do pensamento? Ou somente a função essa que a gente conhece, ou tem outras funções? O pensamento. Então, a gente tem essa explicação da doutrina espírita e a gente convida vocês para que possam ler sobre essa ação. Então é isso, nós estamos aqui às 18 horas e 34 minutos em Alagoinhas, e você que nos acompanha através da rede SDP TV, aqui está numa faixa de 22 e 34, 35 por aí, porque o nosso programa através da rede SDP TV aqui, sempre nesse horário. E aí nós temos vários fusos horários onde o programa Conhecer é transmitido, né, para vários países. Ele é transmitido através da nossa rede SDP TV. Eu trouxe aqui, gente, quero abrir aqui o nosso trabalho de hoje com um poema, que é uma canção que é do Major Reginaldo. Alguém já ouviu falar aí na comunidade? Major Reginaldo José de Santana. Major Reginaldo José de Santana já se encontra no mundo espiritual, já desencarnou, né, em 2019, caminhando aqui para 7 anos, né? 9, 7, 16, né? Caminhando para 7 anos desencarnado, e a gente agradece essa pessoa de referência, né? Reginaldo, Major Reginaldo José de Santana, também conhecido como meu pai, né? Ele deixa aqui um poema que é uma canção também, que ela foi reproduzida na voz do Gino Frei, né? Um pastor da igreja evangélica, e essa música, que era antes um poema, se transformou em canção por ele também. O arranjo também é dele. E aí, eu estou aqui esperando só abrir o meu computador como está, mas é isso mesmo. O computador às vezes fica assim, Evanildo. Passar a voz aqui para meu amigo Evanildo também, enquanto ele abre aqui, fica assim para testar a nossa paciência. Você é um cara paciente, Evanildo? E aí, boa noite. Boa noite a todos. Eu creio que sim, né? Se não tivermos paciência, nós não alcançaremos os nossos objetivos, né? E com relação ao programa Conhecer, este pré-adolescente, né, entrando em sua mais nova fase, aqui no Movimento Espírita de Alagoinhas, onde no qual temos um centro de mais de 105 anos. Espero também chegar com o programa a essa idade e que todos possam aproveitar ao máximo o que a doutrina espírita tem a nos oferecer, saindo de dentro do centro do espírito e indo a todos os lados via canal 93 FM. Ok, Evanildo, obrigado aí pelas suas
reflexões. E aí, a gente, como não abriu aqui, eu vou deixar sem fundo musical. Vou deixar sem fundo musical e eu vou declamar aqui o poema, que é mais ou menos assim. Comece a tarefa do dia com muita força e vigor, porque só tem alegria quem na vida tem amor. Olha que coisa interessante. Um poema que nos convida a iniciar esse dia. Eu falava aqui da nossa amiga Ludmila, força e vigor. E porque só tem alegria, ou seja, a alegria ela é fruto do amor, porque só tem alegria quem na vida tem amor. Então, quanto mais a gente doa, é um sentimento que se multiplica. Então, quanto mais você doa amor, mais você se sente alegre, confortante, confortável, né? Então, que você possa doar amor por onde você estiver, e sempre com essa força, com esse vigor, sem se deixar abalar pelas intempéries da vida, né? Um grande abraço à nossa amiga Lucinha, pessoal lá do Oxente Maninha, grande abraço também, acabou de entrar aqui, um grande abraço. E aí a gente está com uma segunda estrofe. Trabalhe com amor no presente, amando o futuro também, porque a alegria pertence a quem sempre trabalha para o bem. Então aí, esse presente, né, o presente, o amor, acho que é o próprio presente, como eu falava, né? E a gente trabalhar nessa causa do bem, nessas ações cotidianas desse presente, desse momento que a gente vive. Eu estou aqui agora, o meu presente é agora. Por quê? Porque o futuro, e aqui a gente abre para a perspectiva espírita, o futuro é reflexo daquilo que eu faço, daquilo que eu ajo. Do ponto de vista material, o futuro muitas vezes depende daquilo que eu planejo, como eu faço as minhas economias, como eu vejo as condições da minha casa, da minha família, da minha saúde, né? Se eu tenho uma saúde no futuro, é porque eu me preocupei nesse presente de hoje. Atividade física, né? Vendo quais são os valores que a gente prioriza como forma do equilíbrio emocional e por aí vai. Mas o futuro trazido pela doutrina espírita, nós somos reflexos. Então, muitas vezes, um indivíduo que passa por tormentas e que a gente às vezes abre para os questionamentos: por que eu? Por que acontece isso comigo? Será que eu mereço isso? Então é preciso que a gente faça neste momento agora, por isso que ele convida para usar esse amor com força e vigor, é para que eu não seja reflexo das minhas ausências, das minhas negligências. Então, porque a alegria pertence a quem sempre trabalha para o bem. Então, a alegria, de fato, a alegria real, ela só é conquistada no exercício do bem. Porque quando você não exerce o bem, você engana a sua consciência. Eu sei que não fiz o bem ali, então aquela alegria, né? Aquela alegria que eu carrego, ela é fictícia, porque eu não estou em paz com a minha consciência. A minha atitude não foi coerente com aquilo que efetivamente está na minha consciência. E esse espaço da consciência, gente, é um local onde não há possibilidade de engano. E às vezes a gente vê, eu abro aqui para todos nós, mas eu quero fazer um destaque ao que a gente tem visto das nossas lideranças, de todos os aspectos, sobretudo as políticas. Quando, no afã de poder, né, de dinheiro, passa por cima de tudo, mas sempre a consciência vai chamar
ao reforço, à mudança de roteiro. E quando a gente negligencia, a gente é resultado. E a gente é causa e efeito. Então, por isso que a verdadeira alegria, ela vai sempre pertencer a quem trabalha no bem. Seja qual for, aonde você estiver, você tem toda a capacidade, tem todo o potencial de praticar o bem. Ah, mas não tenho recurso. É porque você só está vendo o bem, né, na ótica materialista. Mas você tem muitas opções de praticar o bem, ainda que você não seja detentor de posses materiais, de recursos financeiros avantajados, mas você é capaz. Não fuja da luta diária, ame nas trevas a luz, porque o amor é a força que ensina a carregar a cruz. Então, a luta diária são esse trabalho, Evanildo, que a gente tem. Você acorda, você tem as suas missões. E você diz, poxa, eu tenho que dar conta daquilo. E você, às vezes, recuar nas suas dificuldades de fazer, de resolver aquele problema, você respeitar os seus limites, não é uma fuga, mas é uma atitude de sabedoria. Se eu sei que eu não tenho uma condição emocional, às vezes a condição financeira, não é? Ou outra condição que permita que eu exerça essa luta diária, recuar é um ato de sabedoria. Então, ame nas trevas a luz. Então, na escuridão das intempéries da vida, das dificuldades da vida, sempre veja a luz. Ou seja, veja sempre o otimismo, a forma de resolver aqueles problemas, e faça, sobretudo, uma reflexão. Quantas trevas você que me escuta agora, onde quer que você esteja no mundo, quantas trevas você não já passou, não é? Quantas trevas? Eu posso chegar aqui, ó, vou até fazer um simbolismo, ó, a luz, mas o exercício que eu faço aqui, eu posso retornar a luz na minha vida, para que eu enxergue melhor. E eu enxergando melhor, eu posso contaminar o outro com essa possibilidade de acender luzes, ou seja, de procurar caminhos novos, posturas novas, pensamentos novos, para que esse universo entre em sintonia comigo e abra uma gama de possibilidades, mas sempre na ótica do bem. Porque o amor é a força que ensina a carregar a cruz, ou seja, o amor é que faz a gente lidar com o peso da vida, com as dificuldades. Apareceu, mas eu vou resolver. Esse carregar a cruz, sobretudo, é uma forma de auxílio dos nossos irmãos que às vezes atentam contra a própria vida, por achar que a vida se encerra nesse patamar. Entendeu? Então, quando a gente vê, e aqui eu excluo, gente, somente as questões ligadas aos transtornos, que as pessoas que cometem suicídio a partir desses transtornos mentais é uma outra ótica que a doutrina espírita traz, mas esse que, às vezes, por uma dificuldade financeira, às vezes por um rompimento de uma relação, pela perda de um emprego, etc., tenta entrar nessas trevas, apagando a sua luz, esse otimismo, e a gente traz sempre pautado nos ensinamentos do nosso Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, que carregou literalmente essa cruz e ascendeu, porque ele sabia, sabe e sempre saberá que ele é um espírito imortal, como eu sou, como você também aí é, e que toda dificuldade, toda a cruz é passageira. Faça uma reflexão, e não precisa me dizer aqui se você já passou por dificuldades.
mas sempre vá na ótica de que essas dificuldades são passageiras. Esqueça a labuta diária, o momento de descansar, espalhe com muita alegria, muito amor sobre todo o seu lar. E aí, esse é um convite árduo, onde você vê, às vezes, as pessoas irem de encontro às suas propostas, à sua forma de ver o mundo. E aí a gente fala, e eu digo a você porque eu vivencio, com certeza o Vanildo aqui vivencia, nossa irmã Jonélia, todo mundo que nos ouve aqui agora, as diferenças de opiniões, de pensamento. E às vezes a gente acha absurdo, mas quando a gente entende assim, nossa, às vezes aquela pessoa está com uma visão de mundo completamente distante da sua, mas ela está no mundo, né? Essa proposta de espalhar esse amor sobre toda essa esfera familiar é com o uso e o exercício da compreensão de que cada um se encontra no seu estágio evolutivo. Então eu trouxe aqui a sua tarefa, que é de Reginaldo José Santana, e eu trouxe uma reflexão, está aqui, uma reflexão para que vocês possam também possam fazê-la. E aí são 18 horas e 46 minutos em Alagoinhas, Bahia, Brasil. Nós estamos aqui. Grande abraço, meu amigo Esquerdinha. Como é que vai você, meu irmão? Estou aqui fazendo exatamente um show, fazendo aqui o programa Conhecer. Tá trabalhando aí? Doido para voltar o futebol, né? Para voltar jogando. Como é que tá você aí? Tudo beleza, meu irmão? Gente, nós estamos aqui. Hoje nós não estamos aqui nem com Brandina fisicamente, nem com a nossa amiga Rosiane Massariol. Eu queria discutir esse tema com elas aqui, mas eu vou trazer essa temática, pelo menos iniciar a gente falar sobre cultura, arte e espiritismo. E às vezes, por que eu estou trazendo essa temática? Eu estou trazendo essa temática pelo seguinte: às vezes a gente ouço aqui nos programas aqui da 93, programas excelentes, onde as pessoas trazem seus pontos de vista. Ouço os debates no WhatsApp, nas redes sociais, essa questão da cultura, né, da arte. Algumas pessoas que às vezes aqui é um ponto de vista, onde a sua capacidade, sua sensibilidade para as coisas que envolvem muito a subjetividade, ou pelo menos se utilize muito das emoções, da alegria, da capacidade de representar, de atuar, de trazer fatos históricos através da representação do teatro, ou na dança, ou no cinema, sobretudo, também o cinema. Algumas pessoas, às vezes, por essa incompreensão momentânea, não sabem a importância da cultura e dessa arte, né? Deixa eu tirar aqui rapidinho. A cultura e dessa arte para o crescimento da humanidade. Quando você traz, por exemplo, às vezes a arte para um espaço onde as pessoas não têm... Eu deixei minha filha agora ali
no cinema. Ela vai assistir a um filme, né? Tem cidades, né? Rosemary Cruz, como vai, minha amiga? Você sempre presente aí, né? Grande abraço. Tem cidades, né, com menor poder, onde as pessoas têm o menor poder aquisitivo, o menor poder de acesso à cultura, à arte, que as pessoas não sabem nem o que é um cinema. Nós temos um centro espírita aqui, eu gosto de falar sempre, o pessoal lá da Baixa do Corte, que traz a possibilidade do cinema. Eles montam lá com um data show na frente da Casa Espírita, lá do Cristianato, lá da Baixa do Corte. Centro Espírita União e Caridade, né? Lá da Baixa do Corte. Irênio e nossa amiga Carol e todos os colaboradores lá da Casa Espírita montam lá, botam as cadeiras e vão assistir a um filme. Mas existem locais onde não há nem essa possibilidade. Entendeu? E aí o que é que acontece? As pessoas não têm possibilidade de acesso às artes, à cultura de uma forma geral. Há espaços onde as pessoas, por essa incipiência que eu trazia, por essa insensibilidade ainda colocada, fazem questão que essas pessoas não têm efetivamente acesso a essa possibilidade de evolução que é a própria cultura e a própria arte. E aqui a gente vê, eu trouxe uma reflexão, a cultura, a arte e o espiritismo, eles se entrelaçam profundamente, com a arte espírita sendo uma manifestação cultural que usa a beleza e a criatividade. E aí a gente vai ver a música, o teatro, a literatura, para divulgar a doutrina espírita, promover a reflexão, a educação moral e o autoconhecimento. Então, eu estou falando dessa tríade, cultura, arte e espiritismo, como uma coisa entrelaçada, formando uma única forma de expressão do indivíduo, de conhecimento. Então, promove a reflexão ligada, através desse conhecimento, a gente se melhora, a gente se transforma moralmente e promove uma coisa fantástica, que é o autoconhecimento. Quem eu sou? Né? Quem eu sou? O que foram, por exemplo, os meus antepassados? Né? Qual o papel desses antepassados na formação de quem eu sou hoje? E aí eu já trago logo uma coisa para questionamento, para a gente entender sobre o processo de reencarnação e a imortalidade da alma. Para eu falar sobre essa forma, para poder chegar ao conjunto da cultura e da arte, na ótica espírita, eu abro um questionamento, porque o espiritismo é essa possibilidade de ver o mundo a partir da filosofia, de questionar-se. A gente tem uma afirmativa de que Deus, inclusive várias religiões têm esse ponto de vista, não é exclusividade nossa, que Deus é essa energia que é pura, totalmente bondade, é Pai e é absurdamente, totalmente, sem lacunas, justo. Né? Então, se ele traz no aspecto de Pai, todos nós somos oriundos, advindos dessa energia, desse Criador, dessa causa primária de todas as coisas, que é Deus. Então nós estamos aqui numa irmandade e numa fraternidade universais. Eu sou irmão desse venezuelano que me assiste, desse israelita que me assiste, desse norte-americano, desse italiano, né, desse que mora aqui no sul do país, aqui no Rio Grande do Sul. Enfim, todos. Eu sou irmão do homoafetivo, do hétero, de todas as formas, de todas as cores, de todas as raças. Nós somos todos filhos de Deus, irmãos universais. Então, se ele é esse ser justo,
e pai e é bondoso, ele não pode privilegiar um em detrimento de outros. E aí a gente entra já no questionamento. O que é que faz a gente trazer a certeza de que somos espíritos reencarnantes, imortais e reencarnantes? Porque se ele é essa justiça, como seria você estar criando do zero todo mundo, ou seja, um indivíduo lá que só teve acesso, Evonildo, por exemplo, na idade, né, da pedra lascada, a acender um fogo, a descobrir o fogo e ter dificuldade de se alimentar, de se proteger do frio. E hoje nasce um indivíduo que tem acesso, por exemplo, àquele ar-condicionado aqui, que climatiza a sala, né? E outros morreram nos desertos, nas altas temperaturas, e eu sou um privilegiado que tenho acesso agora ao ar-condicionado, aos meios de comunicação aqui, ao teatro, à cultura, à arte de uma forma geral. E esse foi criado, morreu, acabou. Quer dizer, eu sou um ser que agora sou privilegiado por ter acesso à informação, à cultura, à arte, e esse só foi único e exclusivamente a depender-se, alimentar-se de forma rude, brutal, não é? Somente para reproduzir, para procriar, caçar, dormir e ponto. Sem acesso à arte, sem acesso à cultura. E cada indivíduo vai morrendo e nada. E aí, de repente, a gente vê indivíduos nascendo com uma facilidade, por exemplo, no campo da informática. Os seus filhos, eles têm uma capacidade, eu não sei nem o que eu estou lhe afirmando aqui, sem o conhecimento de causa. Ninguém me disse, mas eu vou falar e você vai confirmar. Os seus filhos têm mais facilidade de acesso às redes sociais, ao celular, do que você. Eu menti aqui? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Aí você pergunta, e aí, de onde vem essa facilidade de acesso, se não ao processo de acesso às informações noutros orbes? E a gente entra em outro princípio. De que servem os outros planetas? Se os outros planetas são, de fato, reais, existem comprovadamente, através dessa ciência positiva, a existência de bilhões de planetas. E aí eu pergunto a vocês, que exclusividade um planeta belo, um planeta azul com água, com árvores, animais, seres humanos, de toda forma, tudo em equilíbrio para que esses seres possam existir, e ao mesmo tempo um planeta ainda cheio de dificuldades, brigas, batalhas, guerras. Nós estamos em 2026 com várias guerras. E esses planetas que estão aí, do ponto de vista da filosofia, instigando e apoiado agora pela ciência, qual a função desses planetas? Simplesmente para alimentar o nosso ego? Ou há uma possibilidade de existências, outras formas de existência com outros corpos, ou com corpos similares aos nossos, proporcionais às condições de físicas e químicas desses planetas? E aí? É uma coisa que nos instiga. E aí, por que eu fiz esse arrodeio todo? É porque o acesso a essa cultura e essa arte, ela vai sendo construída. E quando você tem acesso a essa forma, né, de manifestação cultural, que é a própria arte, quando você tem, através dessa arte, a possibilidade de melhorar a sua forma de entendimento do mundo, melhorar aqui a forma de ver o outro a partir da expressão corporal, através da expressão de sentimentos,
Ou seja, a partir da arte e da cultura você tem formas de desenvolver a sua sensibilidade. E isso é algo que é em conteste, as pessoas que lidam com a arte, que mergulham nessa cultura, né? Nesse conjunto de vamos dizer assim, de espaços que permitem a melhoria do ser humano, por assim dizer. As pessoas que estão nessa seara, elas são mais sensíveis. Portanto, elas voltam para essa leitura que eu fiz da sua tarefa, onde ele diz aqui, porque a alegria pertence a quem sempre trabalha para o bem. Então, aqui as pessoas que trabalham com arte e cultura, elas têm a facilidade de tratar as outras pessoas de forma melhor. Então, o papel da cultura e da arte é de transformação do indivíduo. E ele diz aqui, ó, servindo como ponte entre o material e o espiritual. Olha que coisa fantástica. Buscando a beleza divina e a transformação interior. A sensibilidade muda. Eu passo a respeitar o outro nas suas diversidades, nas suas diferenças. Eu costumo dizer, aí as frases poéticas fazem parte dessa arte, dessa cultura. Eu tenho uma frase que eu digo que nos torna iguais são as nossas diferenças. Então somos todos iguais, porque você gosta de vermelho, eu gosto de branco. Você gosta de cinza, eu gosto de azul. Não é? Você é branco, eu sou negro. Eu gosto do Bahia, o outro gosta do Vitória, o outro gosta do Palmeiras. E todos estão. Nós precisamos respeitar as pessoas a terem direito a ter opiniões. Tudo bem que você não precise respeitar, às vezes, a opinião de um. Por exemplo, uma pessoa diz que é a favor de uma raça pura. Eu posso respeitar o seu direito de ter opinião, mas eu não posso respeitar isso que vai de encontro à própria máxima do Cristo, portanto, a minha máxima de que somos filhos de Deus, portanto, iguais em Deus. E quando eu crio uma raça superior, eu estou de encontro ao próprio Criador, portanto, eu me afasto da beleza divina e da própria transformação interior de entender que somos todos indivíduos iguais, com peles diferentes, com formas diferentes. Elisete, boa noite, minha amiga Elisete Santos, sempre presente aqui. E aí, gente, tem muito mais coisas aqui para a gente trazer. Estou esperando abrir aqui. Para a gente trazer. A Rosemary Cruz, contribuindo aqui, ela disse que essa é a grande questão. As pessoas querem que sigamos o mesmo padrão, que é uma questão de ego perfeito. As pessoas querem que você siga um padrão, ou seja, que você seja ela em essência, em conteúdos. Não é? Não, aqui todo mundo, a partir de hoje, eu me lembro sempre uma coisa, né, de um amigo que tem uma loja. Ele tem uma loja lá de confecções, e ele sempre trazia para mim, né? Ele disse, rapaz, já chegou aqui uma roupa tal, um tênis tal na loja dele. O seu colega tal comprou essa roupa, comprou esse tênis, você não vai comprar uma para você, não? E eu sempre tive essa coisa de, eu vou seguir aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. Eu disse, não quero esse não, eu quero de cá. Que é isso, pega esse aqui, tá na moda, assim. É como você está trazendo, Rosemary Cruz. Pessoas querem que sigam o mesmo padrão, né? E aí vem falando sobre essa ótica de cultura, arte e espiritismo, a conexão. E a gente vem primeiro aqui com a expressão da beleza divina.
O Espiritismo vê a arte como uma busca e manifestação da beleza de Deus, elevando a alma e conectando o ser humano ao divino, como eu falava. Ferramenta de educação. A arte e a cultura como ferramenta de educação. A arte espírita alia ética à estética, utilizando-se de princípios doutrinários para educar os sentimentos e auxiliar na reforma íntima em contraste com a arte puramente material. Então, ele traz a arte aqui como um conteúdo de transformação moral. E aí a gente amplia para todos os campos. Porque eu tenho pessoas, Evanildo, que não conhecem o Espiritismo, mas que exercem as suas manifestações artísticas em todos os campos. O pessoal das religiões de matriz africana, não é? Através das suas danças, das suas manifestações, né? Trazida através das suas heranças, a capoeira, as manifestações de samba de roda, né? As manifestações indígenas, as manifestações, aqui eu trago o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal que tem as manifestações herdadas de países europeus, trazidas aqui através das miscigenações, das pessoas que vieram de outros países para construírem as suas vidas aqui, através das suas heranças, através dos seus êxodos, e formando a humanidade como um todo e expressando, né? Eu mesmo fui num CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas. Pô, rapaz, que coisa maravilhosa, aquelas danças dele, a culinária, né? O alimento, né? Tem pessoas que promovem, ainda por conta dessa dificuldade de compreensão, aqui trazida aqui pela nossa amiga Rosemary Cruz, que às vezes, você tentar impor somente uma culinária, só uma manifestação, né? E de repente você vai lá e conhece outros sabores, outros saberes, né? E às vezes as pessoas ficam numa tentativa de apartheid por regiões aqui no nosso Brasil e várias outras localidades do mundo, e isso não agrega nada, né? Leiam um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e você vai entender o que é que eu falo, a missão do Brasil, né, na transformação através do Evangelho para o mundo. O Brasil, que é um país eminentemente acolhedor das pessoas, de outros povos, de outras nações. Você vê que a gente recebe, enquanto outras pessoas, outros países, na visão materialista, expurgam as suas populações, né, de outras nações, inclusive pessoas que fizeram o progresso da nação, são expulsas agora como uma justificativa de não disputarem ou acabarem as riquezas dessas nações. E a gente entra também como cultura e pertencimento. A arte espírita fortalece a identidade cultural dos espíritas e promove a inclusão social, oferecendo um senso de pertencimento e combate à não inclusão. Isso aqui é importantíssimo. E aqui a gente vê como a gente cria uma cultura de indivíduo que pertence. A gente vê, às vezes, a gente transferir conhecimento, Evanildo, para outras nações. A capoeira que veio de Angola, né, que veio aqui para a Bahia, que ganhou um destaque hoje da Ásia, né, como um legado. E a gente vê uma forma de manifestação cultural, que é a capoeira. E aqui ele fala um pouco da arte espírita, divulgação doutrinária através de peças teatrais, músicas, poesias e outras formas de... A arte dissemina os ensinamentos de Allan Kardec de maneira acessível e emocionante.
Eu estou falando aqui da visão espírita e ao mesmo tempo ampliando para a arte de uma forma geral em todas as culturas, todas as religiões, todas as filosofias. A arte que agregar o ser humano e que trouxer como pano de fundo o amor é a melhor arte do mundo. E aqui a gente traz um pouco da canção. Deixa o que a Vonildo quer falar ali, eu vou transferir para ele. Oi, Vonildo. Como é que você vê essa visão? Assim? A arte imita a vida ou a vida que imita a arte? Levando em consideração que a arte é produto do homem, elas se confundem, né? Porque a arte vai ser sempre a reprodução humana, né? E o homem termina que por reproduzir numa dualidade de presente, passado, de presente e futuro, de presente e passado, na verdade, passado e presente, acontecimentos que transformaram e agora eu reproduzo, por exemplo, os acontecimentos que se viram de alicerce para esse eu atual. Então, às vezes a gente vê, por exemplo, a pessoa trazendo uma apresentação de alguém que foi torturado, né? E a gente vê, às vezes, naquela representação, nos dias atuais, as pessoas sendo torturadas da mesma forma. O que você via como a arte, onde você não estava envolto na mesma emoção por você saber que ali é uma realidade, aí quando você vê a realidade, você diz, igual ao filme tal. Então você está reproduzindo a arte, e a arte está sendo reproduzida a partir da própria vida efetiva, da vida como ela acontece, como ela é. Então, eu sou efetivamente amante de filmes baseados em fatos reais. Porque os filmes baseados em fatos reais, Evanildo, nos traz um aprendizado para ter num processo de empatia aquilo que aquele povo, que aquele indivíduo passou, né, na construção, sobretudo para valorizar as liberdades que eu tenho hoje. Quando você vê, por exemplo, um filme que eu recomendo a todos, O Expresso da Meia-Noite, que foi baseado em fatos reais na época da Guerra Fria, onde o indivíduo é preso por tentar traficar drogas, né? Um haxixe, ele tentando traficar, ele é preso, e por conta dessa guerra entre nações, ele é preso como uma forma de repreensão, né? Na guerra entre países, né? Você é um indivíduo de um país que se opõe a mim, então agora, por conta de um ato seu, que em tese pela justiça lá do país, seria uma coisa resolvível fácil, até por uma fiança ele ser solto, o cara ser condenado a 30 anos, depois até prisão perpétua, e depois ele consegue sair. Mas assistam o Expresso da Meia-Noite. E a gente vê hoje, nação contra nação, de uma forma hoje diferente, mas que a gente, com essa alegria e vigor, tem que estar vibrando, sobretudo através da oração, para que não continue os massacres, as torturas, né? E para que a gente seja só pura arte e pura vida, mas a arte agora sempre reproduzindo o bem, o belo e o bom. E aqui eu vou trazer, dentro da arte espírita, a música. Essa música eu tava... Deixa eu ver aqui, gente, só um minutinho, que quem sabe faz ao vivo, mas o ar-condicionado ele já baixou um pouquinho a afinação. Eu não vou parar. Baixou meio ponto, olha. Você viu o que é, né? Como está no frio, ele baixou. Temperatura.
subir um tom. Eu vou